Olá, pessoal. Vamos falar um pouco hoje sobre a promoção e os direitos da pessoa idosa no Brasil. É uma temática bastante atual, por conta de que o Brasil envelhece rapidamente, assim como praticamente o mundo inteiro passa por esse processo de envelhecimento muito rápido. A longevidade é uma realidade, porém há uma constatação. A despeito de vivermos mais, não quer dizer que estejamos vivendo com qualidade, com positividade, com segurança, com dignidade, com saúde, com dignidade, principalmente nos países em desenvolvimento. Essa temática, ela vem nos preocupando, de certo modo, a especialistas, estudiosos do tema, desde meados do século XX, mais preponderantemente a partir do início do século XXI. E para a gente poder situar concretamente e realisticamente a temática do envelhecimento no Brasil, qual é esse impacto tanto para a sociedade como para os governos, eu trago alguns dados estatísticos que eu peço permissão para uma breve leitura. A Organização Mundial da Saúde, em 2018, fez estimativas para a América Latina e Caribe que esse contingente populacional, ou seja, de idosos, será triplicado até 2050, passando de 8 milhões atuais para 27 a 30 milhões, ressaltando, porém, que esse envelhecimento virá acompanhado, ou essa longevidade virá acompanhada de incapacidades e dependência física, dependência emocional, dependência econômica. Portanto, ocorrerá uma demanda de cuidados prolongados para um contingente populacional cada vez mais representativo. O que a Organização Mundial da Saúde quer dizer com isso? Quer dizer que, a despeito da longevidade conquistada pela humanidade por conta das ciências, por conta das ciências médicas, por conta da melhoria de infraestrutura de saúde em muitos países, a despeito disso, ainda a longevidade é acompanhada de incapacidades físicas, funcionais, orgânicas. Isto quer dizer que será o que se prevê é uma longevidade dependendo de alguém, dependendo de uma infraestrutura familiar, dependendo da infraestrutura de governo para amparo e promoção desse contingente populacional. Portanto, nesse contexto, a OPAS, Organização Pan-Americana da Saúde, ela pede aos países signatários que fortaleçam os sistemas de saúde e de assistência social, que são as duas políticas principais, as duas políticas, digamos assim, colunas vertebrais da assistência à pessoa idosa em qualquer país, especialmente nos países em desenvolvimento como o Brasil, que ainda a longevidade ela é acompanhada de uma não qualidade de vida como gostaríamos que já estivesse. A longevidade no Brasil e em muitos países em desenvolvimento, ela é acompanhada, sim, de uma fragilidade, de uma vulnerabilidade, tanto física como social. E é aí que entra a responsabilidade
dos governos, a responsabilidade da sociedade civil, da sociedade como um todo. Então, nesse sentido, é que a OPAS faz um apelo aos países signatários para que, com base em direitos humanos e direitos sociais, procurem se estruturar para responder a essa demanda, a esse contingente que vai demandar cuidados durante um longo prazo. Por que um longo prazo? Porque falamos da longevidade, falamos que hoje o homem vive mais. E eu estou me referindo mais especificamente aos países ocidentais. Os países orientais, eles cursam essa realidade de uma forma cultural, social, filosófica bastante diferenciada do Ocidente. Portanto, a minha fala se refere mais preponderantemente aqui nos países ocidentais. E a OPAS faz esse apelo para o mundo todo, que nos estruturemos, que os governos se equipem para que possam dar conta desse contingente populacional que cursará com alguma patologia, com alguma doença seguida de incapacidades. Incapacidades para deambular, incapacidades para autocuidado, incapacidade para muitas funções do cotidiano, do dia a dia, atividades de vida diária e atividades sociais de um modo geral. Essas são as incapacidades funcionais vinculadas a incapacidades físicas. Nós temos também as limitações econômicas, as limitações de ordem mental também, que poderão sim ainda estar associadas. Eu tenho um dado de pesquisa recente que em cada 7 brasileiros com mais de 50 anos, em cada 10 brasileiros com mais de 50 anos, 7 cursam com alguma doença crônica, tipo diabetes, reumatismo, doenças reumatológicas, doenças cardiovasculares. As mais preponderantes são as patologias cardiovasculares, ainda na realidade brasileira. Isso quer dizer que a velhice, o envelhecimento é sinônimo de doença? Não, não necessariamente, dizem os médicos. As doenças, elas são decorrentes, obviamente, de um modo como você foi criança, como você foi jovem, como você foi adulto, nesse envelhecimento individual e coletivo, porque estamos inseridos numa coletividade. O envelhecimento individual, ele sofre um impacto de toda a carga genética e aquela adquirida com o meio ambiente, mas ele sofre também o impacto da cultura, o impacto social no contexto no qual estejamos inseridos. E é nessa realidade, assim descrita, que vamos nos preocupar, sobretudo, com os direitos dos idosos, com a sua promoção numa realidade tão adversa. Considerando ainda que o Brasil é um país em desenvolvimento, com todas essas características de desigualdade social, de desigualdade econômica, nós vamos ter também a característica de um país continental, um país onde o idoso e o envelhecimento estão presentes nos lugares mais longínquos que nós possamos imaginar dentro do território nacional. E é com esses idosos e esse envelhecimento que também temos que nos preocupar, não apenas com as grandes cidades, os grandes centros urbanos, onde a acessibilidade a recursos comunitários, a recursos territoriais estejam mais fáceis, mais garantidos, de certa maneira. Bem, muitas conquistas fizemos ao longo
dos últimos, diríamos, 60 anos, 80 anos. Historicamente, eu gostaria de citar alguns dados que também eu acho que enriquecem o panorama visual, a concepção de realidade sobre o idoso no Brasil e no mundo. Historicamente, no Brasil, nós temos a política de Getúlio Vargas nos anos 30. Getúlio Vargas foi um presidente que instaurou a legislação trabalhista emancipatória, uma legislação trabalhista moderna para a época e que vigora até hoje no Brasil e que hoje estamos acompanhando, está em questionamento essa política devido justamente à longevidade do trabalhador brasileiro e, sobretudo, as suas possibilidades de estender os seus anos de trabalho. Temos, porém, que não perder de vista aquilo que já foi conquistado, aquilo que está alicerçado como parte estrutural do trabalho no Brasil. Getúlio Vargas, então, teve um olhar especial para o trabalhador brasileiro que envelhecia. Espontaneamente? Óbvio que não foi espontaneamente. Foi fruto, essa conquista foi fruto de muita luta social, muitos movimentos sociais de então. O fato é que, com a legislação trabalhista espelhada na legislação trabalhista italiana, nós tivemos aí inserida a aposentadoria por idade e tempo de serviço. Foi uma enorme conquista, é um marco divisório de águas na conquista dos direitos do envelhecimento e do idoso no Brasil. Em seguida, eu traria um outro marco histórico, que é o BPC, a Lei Orgânica da Assistência à Saúde, anterior ao BPC, a Lei Orgânica da Assistência Social de 1993. Essa Lei Orgânica da Assistência Social confere ao idoso e às pessoas com deficiência uma renda mínima, no caso, um salário mínimo vigente mensal para pessoas inseridas em famílias de baixíssima renda, ou seja, um quarto, pessoas cuja família apresentem uma renda per capita de um quarto do salário mínimo. Portanto, é uma renda intrafamiliar bastante baixa, mas que esse benefício, essa política pública, essa lei orgânica da assistência social de 1993 veio ajudar muitíssimo. E foi uma outra conquista que marcou a dignidade e a promoção do idoso no Brasil, que até hoje está em vigor e a qual devemos estar alertas para que não desapareça, para que o governo a mantenha intacta, apesar das mudanças que estão sendo promovidas na estrutura organizacional do trabalho no Brasil. E na questão da fragilidade econômica pela qual passamos no momento, dadas tantas crises, e é óbvio, vocês sabem, que em momento de crise econômica, as políticas públicas focadas no social, na esfera social, são as primeiras que podem desaparecer ou serem minimizadas, principalmente num país neoliberal, de política neoliberal e economia neoliberal como o Brasil. Mas a LOAS, como ela é chamada, a Lei Orgânica da Assistência Social, foi uma conquista, um marco e é vigente até hoje. Posteriormente, ela vai ser chamada de BPC, Benefício de Prestação Continuada. Ela foi acrescida, dizendo então que
todas as pessoas com mais de 65 anos ou mais têm direito a essa renda mínima, que significa um salário mínimo mensal para todas as pessoas de família de baixa renda que não tem aposentadoria, que não tem nenhuma outra renda. Portanto, tem que provar ao Estado, é um benefício do Estado, é uma lei federal e tem que ser provada a sua fragilidade econômica para poder ter direito a ela. Posteriormente, nós tivemos a Política Nacional do Idoso, a Lei 8.842 de 1994, uma lei federal que traça uma política agora muito mais ampla do que simplesmente a aposentadoria por tempo de serviço e trabalho, mas vai traçar uma política onde vê a pessoa idosa como cidadã de direitos sociais. Essa Política Nacional do Idoso, ela é uma consequência daquilo que está escrito na Carta Magna Brasileira, na Constituição Brasileira de 1988, a Constituição apelidada de cidadã. Por que cidadã? Porque passa a ver, a enxergar, a conceber o homem brasileiro como cidadão e não como um indivíduo que necessita de assistência caritativa, mas como um ser de direitos. E assim o Estado assume mais amplamente a sua responsabilidade frente ao envelhecimento coletivo e ao envelhecimento individual com esta Política Nacional do Idoso, principalmente naquilo que assegura direitos sociais, vem reafirmar o BPC, e aquilo que assegura direitos à sua saúde e direitos dentro do seio familiar. Bem, trata-se de um outro marco fundamental, relevante para a conquista dos direitos dos idosos no Brasil. Em 1990, vem a Lei 8080, lei federal também, que institui o Sistema Único de Saúde. Esta lei federal vai dizer que todo cidadão no território brasileiro ele tem direito à saúde por conta do Estado. Então, diz que cabe ao Estado garantir a saúde de todo brasileiro em território nacional ou estrangeiro, mesmo estrangeiro, em território nacional. Saúde é um dever do Estado e um direito do cidadão. Então, nesta Lei 8080 de 1990, a pessoa idosa tem um capítulo, sim, dentro da sua estrutura e organização. Vai dizer que a pessoa idosa tem direito ao atendimento privilegiado, ao atendimento de qualidade, tem direito à acessibilidade aos recursos de saúde com qualidade e dignidade. Qualidade na assistência e na prevenção à sua saúde integral. E mais, que ele tem direito ao sistema de saúde público no seu território, na sua área de moradia de habitação, ou mais proximamente dele. Isto é qualidade, isto é agregar, qualidade à assistência médica, à assistência à saúde integral ao idoso no Brasil. Portanto, trata-se de uma outra conquista do povo brasileiro em geral, é uma conquista nacional. O Sistema Único de Saúde é uma das políticas, se não a maior política de saúde do mundo e a mais bem estruturada e organizada. Ela atende a uma conjuntura e estrutura de organização político-econômica do Brasil, considerando os entes federais, estaduais e municipais. Então, a assistência à saúde ou a promoção à saúde deve acontecer
no ente municipal, muito próximo de onde habita a pessoa que necessita da assistência médica ou da promoção à sua saúde. Nesse contexto, a pessoa idosa tem um capítulo à parte nessa lei. Esse capítulo à parte realmente vai se dedicar à pessoa idosa em todos os seus direitos de acessibilidade, qualidade e garantia de segurança na assistência e promoção à saúde. Por fim, historicamente, nós temos o Estatuto do Idoso, Lei Federal 10.741, de 1/10/2003. O Estatuto do Idoso é uma lei que amplia mais ainda a Política Nacional do Idoso. Ela vem, além de garantir uma política transversal dedicada ao idoso, transversal a todas as demais políticas, porque vamos pensar que a pessoa idosa ela tem tantas necessidades quanto qualquer cidadão tem: habitação, comunicação, alimentação, saúde, educação, que são estruturas na sua organização de amparo, de promoção à pessoa idosa, transporte, comunicação. Então, são políticas todas que devem ter um recorte, devem ter uma transversalidade com as necessidades específicas da pessoa idosa. Nesse sentido, houve uma ampliação bastante significativa dos direitos, de garantia dos direitos do idoso. Mas tem uma característica fundamental no Estatuto do Idoso. O que é, na verdade, o Estatuto do Idoso? O Estatuto do Idoso é uma lei que contém um conjunto de artigos, capítulos e artigos, que vai passando por essas necessidades de atenção específica ao idoso em todos esses segmentos e essa setorialidade a que eu me referi. Isto é o Estatuto do Idoso. Eu abriria um parêntese até aqui para dizer o seguinte: um país que necessita de um Estatuto do Idoso para tratar bem o seu idoso, com dignidade, com atenção, com segurança, é algo um tanto equivocado. Porém, em nossa realidade, nós temos que valorizar esse estatuto. O ideal seria que nem tivéssemos, que tudo isso fosse muito espontâneo por meio dos governantes e da sociedade civil como um todo. Porém, não é assim que acontece. Daí a necessidade de uma lei que possa garantir equidade aos nossos idosos, que todos, independente da classe social, sejam tratados da mesma maneira, que todos tenham acesso às políticas públicas de atenção a eles, mas que venha, de fato, a tentar garantir essa dignidade e essa promoção ao envelhecimento coletivo e ao individual, ao envelhecimento individual na nossa realidade. Bem, esse é o Estatuto do Idoso, mas ele traz nas suas linhas, ele traz algo muito importante que foi um avanço fundamental. É a criminalização da violência, negligência e omissão com relação à pessoa idosa. Tratar mal, se omitir diante de suas necessidades básicas, ter atitudes desumanas, ser violento, seja no âmago da família ou da sociedade como um todo, significam hoje atos criminosos diante do Estatuto do Idoso. Portanto, qualquer negligência, violência ou omissão poderá ser denunciada, é passível de denúncia
e de punição pelo Ministério Público e pela Justiça brasileira. Isso foi um avanço fundamental, né? Criminalizar os maus tratos, porque ainda hoje no Brasil esta é uma realidade perversa, uma realidade que nenhum de nós que tratamos e que reconhecemos o idoso como pessoa de direitos pode aceitar, né? Mas o Estatuto está aí para garantir que nossos idosos promover e garantir que nossos idosos sejam tratados com dignidade e segurança. Mas isto resolve o problema? De fato, uma lei resolve totalmente o problema da violência contra o idoso no Brasil? A negligência, a omissão? Não, óbvio que não. O fato de termos leis, todas essas que eu citei a vocês, progressistas, não quer dizer que toda problemática relacionada ao envelhecimento coletivo e ao envelhecimento individual no Brasil esteja resolvida. Isto não é uma realidade ainda, infelizmente. Nós precisamos ainda lutar muito, estarmos muito atentos para que possamos promover a dignidade, os direitos humanos, os direitos fundamentais que estão contidos no Estatuto do Idoso, para que a nossa realidade possa ser mudada como um dado cultural, porque realmente a mudança só pode advir a partir de uma predisposição de mudança cultural. E quando eu falo em mudança cultural, eu falo em mudança geracional. É aí que pode estar a chave do sucesso e da longevidade com positividade no Brasil. Quando nós educamos nossos filhos nas escolas, quando educamos nossas crianças nas escolas, nós já temos que começar já vamos iniciar essa concepção positiva do envelhecimento, que hoje é uma concepção ainda, infelizmente, negativa. Embora o envelhecimento não seja sinônimo de doença, ele ainda é associado a aspectos negativos da dinâmica social e cultural, como um ser que não produz, como um ser que deixa de ser belo, de ser jovem, de ser produtivo, de ser atraente, de ter uma vida afetiva com positividade. Então, esses aspectos negativos de uma sociedade, eu diria até mercantil, onde vê também o velho como um nicho mercadológico, como um nicho de consumismo, todos esses aspectos negativos ainda, infelizmente, estão presentes na sociedade brasileira e em muitas sociedades mundiais. Porém, no dado cultural, é a partir de uma mudança cultural que nós conseguiremos um sucesso de mudança com relação ao olhar, o olhar que possamos ter com relação ao idoso e ao envelhecimento no Brasil. Portanto, eu vejo que é no jovem e é na criança que estão as chaves para qualquer mudança, para uma positividade maior de acolhimento do idoso e da inclusão social do idoso no Brasil. O idoso ainda é um ser excluído da sociedade, embora tenhamos que reconhecer que nos últimos 30 anos muitas mudanças aconteceram e logicamente, para a melhoria da qualidade. Hoje, da qualidade de vida do idoso. Hoje ele tem mais acesso à saúde, ele tem, de alguma forma, acesso à educação, de alguma forma garantido seus direitos quanto à não violência, não omissão, não tratamentos
adversos. Ele tem uma segurança com relação a isso. Porém, ainda com muitas lacunas, evidentemente, como eu já disse. Bem, e se trouxermos para o presente momento que estamos vivendo a questão do idoso e das políticas públicas como aparato do Estado que vem de encontro à melhoria de vida da população. Isto é uma política pública. É uma lei federal, estadual, municipal, que vão procurar buscar a melhoria da qualidade de vida, a segurança e a promoção da sociedade de um modo geral, de forma não violenta. Depende, obviamente, de recursos econômicos. Qualquer política pública, ela está vinculada estreitamente, intrinsecamente a recursos econômicos, aqueles recursos disponibilizados pelo Estado. Mas podem ser políticas efetivadas em parceria com a sociedade civil. É aí que a gente vai ver as ONGs, as instituições sociais, atuando em parceria com o Estado em busca da efetivação de uma legislação federal, estadual e municipal. Nesse sentido, qualquer lei estadual e municipal não pode ferir a lei federal. Isso é uma outra realidade. A lei municipal e a lei estadual, elas têm que estar absolutamente afinadas com a legislação federal, né? Nunca inferior ou minimizando a lei federal. Bem, mas vejamos o momento que estamos atravessando com esta pandemia da Covid-19. Mais uma vez, nós sentimos concretamente a fragilidade do Estado em dar condições, respostas imediatas a esse segmento populacional de 60 anos e mais. Pela ciência, é o idoso o segmento mais vulnerável para essa pandemia, para essa patologia, a Covid-19, advinda do coronavírus. E o idoso de 60 anos ou mais está no olho do furacão, tanto como passível de contágio, né, entre todas as faixas etárias, apresenta uma vulnerabilidade até pelas comorbidades que apresenta. Lembre-se da estatística que eu disse, a cada 10 brasileiros, 7 de mais de 50 anos, são patologia. Portanto, esta realidade associada a uma pandemia significa mais fragilidade à pessoa idosa, obviamente. E o Estado está preparado, esteve preparado desde fevereiro, março, para receber esses idosos? Não. Não está equacionalmente preparado para isso. Portanto, é mais um alerta e mais um reconhecimento da fragilidade dessa faixa etária no Brasil. Há necessidade, sim, e essa não foi uma realidade brasileira. Isso foi apresentado pela Itália, pela França, Alemanha, Inglaterra, países em condições sociais e culturais muito à nossa frente, mas que apresentaram fragilidade no momento de absorver no sistema de saúde pública a faixa etária mais atingida pela Covid-19. Então, essa realidade ela vai nos trazer um enfrentamento do qual nós temos que dar conta. O governo brasileiro, a sociedade brasileira, tem que se reestruturar para reabsorver, ou melhor, para absorver a pessoa idosa no seu sistema de saúde. Muito mais do que acolhe e acessa hoje em dia. Bem, então, para encerrar, eu gostaria de falar para vocês do livro recentemente lançado e cuja organização eu faço parte.
envelhecimento com dependência, cuidados e cuidadores. Este livro, editado pela Portal Edições e organizado por mim, Arlete Camargo Salimene, Bernadette de Oliveira, Maria Angélica Pereira Rayar. Somos 3 autores e organizadores e somos 10 autores de artigos que falam sobre essa temática que eu tive a oportunidade de comunicar a vocês nesta gravação. Esse livro pode ser acessado no portal, no portal Edições ou na Amazon. Ele trata de pessoas idosas de 60 anos e mais, em todo esse contexto sociocultural, econômico, de saúde, de educação e familiar que temos como realidade brasileira. E eu diria ainda que pela Constituição Federal de 1988, pelo Estatuto do Idoso, cabe à família cuidar dos seus idosos, em primeiro lugar, e, posteriormente, à comunidade e ao Estado, nesta ordem, da qual eu me referi agora a vocês. Em primeiro lugar, a família, em segundo, a comunidade e, em terceiro, o Estado. Na ausência de qualquer familiar e uma rede social de amparo à pessoa idosa, obviamente o Ministério Público assume e terá que assumir com dignidade a sobrevivência, a subsistência do idoso no território brasileiro. Eu encerro aqui a minha comunicação e deixo oportunamente para questões e debates. Muito obrigada.